Vamos mergulhar na história de como um único soldado americano acabou expondo o mundo de altíssimo risco dos mercados de previsão. Tudo por causa de uma aposta chocante que abalou Washington. Mais de 400 mil dólares. Esse foi o lucro que um soldado das Forças Especiais dos Estados Unidos conseguiu. E olha, não veio de ações, não veio de imóveis, veio de uma série de apostas baseadas em um segredo que ele jurou proteger com a própria vida. E com essa declaração, a gente percebe que a história deixa de ser só sobre dinheiro, passa a ser sobre traição, sobre segurança nacional e sobre uma fronteira nova e bem perigosa de negociação de informações que está rolando solta na internet. Ok, para entender como a gente chegou nesse ponto, primeiro precisamos conhecer a pessoa no centro disso tudo. E claro, a operação ultra secreta que ele supostamente transformou num bilhete de loteria particular. Bom, este não é um soldado qualquer. O sargento-mestre Van Dyke fazia parte da elite das Forças Armadas Americanas. A função dele como especialista em comunicações o colocava bem no centro nervoso de uma das operações militares mais sigilosas dos últimos anos, a captura do líder venezuelano. Agora, presta atenção na cronologia. Dia 26 de dezembro, ele abre a conta. Entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro, ele aposta quase 33 mil dólares na captura de Maduro. E aí, na madrugada do dia 3 de janeiro, a operação acontece. Horas depois, a aposta dele vira mais de 400 mil dólares. O timing, digamos que foi perfeito até demais. E isso tudo nos leva a um momento que é de fato histórico. O caso do Van Dyke não é só mais um processo. Ele marca a primeira vez que o Departamento de Justiça processa alguém publicamente por insider trading, ou seja, uso de informação privilegiada em mercados de previsão. A gente está pisando num território legal completamente novo aqui. O caso desse soldado acabou jogando luz sobre uma indústria multibilionária que, sinceramente, a maioria das pessoas nem sabia que existia. De repente, todo mundo começou a perguntar, mas afinal, o que são esses mercados de previsão? A definição é bem simples, na verdade. Pense numa bolsa de valores, só que para eventos futuros. Em vez de comprar ações de uma empresa, se compra ações sobre se alguma coisa vai acontecer ou não. Pode ser o resultado de uma eleição ou, sei lá, até mesmo como vai estar o tempo amanhã. Então, vamos lá. O ponto-chave é este. No caso de Maduro, foi criado um contrato perguntando se ele seria capturado. O Van Dyke foi lá e comprou um monte de ações de sim. Como quase ninguém sabia da operação, o preço dessas ações estava lá embaixo. Quando a notícia da captura saiu, o valor das ações de sim disparou para perto de $1. E foi exatamente assim que ele faturou aquela grana toda. E aqui é fundamental entender essa diferença. As apostas esportivas são vistas como jogos de azar, né? Regulamentadas estado por estado. Só que os mercados de previsão vendem os chamados contratos de evento. E isso os coloca sob a jurisdição de um regulador financeiro federal, a CFTC, a Comissão de Negociação de Futuras de Commodities. É aqui que a história fica bem mais interessante e complicada. E quando se fala que dá para apostar em qualquer coisa, não é exagero. A variedade é impressionante e, às vezes, bem perturbadora. De quem vai ganhar uma eleição a se o governo vai confirmar a existência de vida alienígena. A lista é tão grande que chega a incluir mercados sobre assassinatos e ataques terroristas, o que levanta umas questões éticas bem sérias. Isso tudo nos leva à questão central. Como é que esses mercados, onde se pode apostar em coisas tão delicadas, operam de forma tão aberta? Bom, a resposta está num cenário regulatório bem complexo e, para dizer o mínimo, controverso. A fala desse especialista resume a situação perfeitamente. Como eles são classificados como mercados financeiros e não como jogos de azar, eles conseguem contornar toda aquela rede de leis estaduais sobre apostas. Eles operam sob uma única autoridade federal. É uma brecha enorme mesmo. E essa autoridade, a CFTC, é a mesma agência que supervisiona, por exemplo, mercados de futuros de petróleo e soja. Isso muda completamente as regras do jogo. Na prática, uma aposta sobre uma eleição é tratada da mesma forma que um contrato sobre o preço futuro do milho. E aqui a gente vê como a política entra de cabeça nessa indústria. A administração Biden teve uma postura mais dura, chegando a forçar a Polymarket, que é uma das maiores plataformas, a sair dos Estados Unidos. Já a administração Trump tem sido mais favorável, permitiu o retorno da empresa e até processou estados que tentaram criar as próprias regras. O futuro da indústria pode depender literalmente de quem senta na cadeira da Casa Branca. E isso tudo revela um problema ainda maior.
A agência que deveria supervisionar trilhões de dólares em derivativos, e agora esses mercados em expansão, está completamente sobrecarregada. Falta gente. Das 5 vagas de comissários que deveriam liderar a agência, só uma está preenchida. Uma de 5. O caso de Van Dyke não foi um evento isolado. Foi, na verdade, o estopim de um debate que já estava fervendo, forçando os políticos e o público a encarar de frente as implicações éticas desse cassino de tudo. O caso do Van Dyke foi só o começo. Logo depois, surgiram notícias de candidatos ao Congresso apostando nas próprias eleições. Lá em Israel, pessoas foram presas por usar informação militar secreta para apostar. A coisa ficou tão séria que a própria Casa Branca teve que soltar um memorando alertando todo o pessoal sobre o crime. Diante dessa onda de escândalos, o Congresso finalmente começou a se mexer. Uma legislação com apoio dos 2 partidos foi proposta, buscando criar regras bem mais rígidas para essa indústria. As propostas vão direto ao ponto, mirando nos mercados mais polêmicos. A ideia é proibir completamente apostas que poderiam criar incentivos perigosos, como lucrar com guerra, assassinatos e terrorismo. E, claro, endurecer as punições para funcionários do governo que tentarem usar informações secretas para ganhar dinheiro. E para adicionar uma última camada de complexidade, tem essa declaração do presidente Trump. Apesar de a administração dele ter sido, no geral, favorável à indústria, ele pessoalmente expressou uma certa aversão ao conceito. Isso mostra bem a tensão que existe entre a ideologia de livre mercado e a preocupação com as consequências sociais e de segurança desses mercados. No fim das contas, a história do Sargento Van Dyke deixou uma pergunta fundamental no ar. Será que esses mercados são mesmo ferramentas inovadoras para prever o futuro, como dizem os defensores? Ou será que eles são simplesmente uma plataforma nova e sofisticada para a velha ganância humana de sempre, abrindo as portas para uma nova era de trapaça? A resposta para isso ainda está sendo decidida.